Olá, nós vamos continuar a abordar as fases da odontogênese que a gente já viu em sala. Antes de eu avançar para as duas últimas fases que a gente não trabalhou, eu vou fazer uma rápida lembrança das fases de botão e de capuz. Vamos lembrar que na fase de botão, ela é chamada de fase de iniciação, porque é onde a gente tem o primeiro estágio da odontogênese. A gente vai ter uma lâmina dentária com células indiferenciadas, tá? A gente não consegue ter camadas aqui, como a gente vai conseguir ver na fase seguinte. E também nós temos uma condensação inicial do ectomesenquima embaixo dessa lâmina dentária. Essa fase tem essas duas características marcantes. E aí, se vocês perceberem essa imagem aqui, olha, tem uma lâmina dentária, na pontinha eu tenho a fase de broto, e em volta dele aqui eu tenho a condensação do ectomesenquima. Aí, essa lâmina dentária quer continuar crescendo, porém ela encontra a resistência do ectomesenquima, que agora está bem condensado. Essa fase é chamada de fase de capuz e tem como uma característica marcante a proliferação. Por que proliferação? Porque a gente vai ter a proliferação da lâmina dentária. Nessa fase, vocês vão ver que a lâmina dentária começa a apresentar algumas camadas diferentes. Então, vocês vão ver que a gente vai ter uma camada aqui de células mais altas em volta aqui dessa condensação, que é o meu epitélio interno do órgão de esmalte. Nós vamos ter o retículo estrelado, em que a gente, vocês vão ver que a função dele vai ser proteger o órgão de esmalte. Lembra que ele vai ser um plástico bolha aqui, protegendo. O epitélio interno do órgão de esmalte tem função de produzir o esmalte. O epitélio externo do órgão de esmalte vai participar da nutrição do órgão do esmalte, tá? O que é o órgão de esmalte? Vai ser todas essas estruturas aqui, epitélio interno, retículo estrelado e epitélio externo, tá? E aí aqui a gente ainda tem a lâmina dentária conectando esse agora chamado germe dentário ao epitélio oral. Tem duas regiões que eu não destaquei para vocês em sala, mas eu preciso destacar aqui. Uma delas é a região do ectomesenquima condensado logo abaixo do órgão do esmalte, que é a papila dentária, tá? Então, a papila dentária é essa região em que eu tenho o contorno das células do órgão do esmalte que vão formar futuramente polpa e dentina. E em volta aqui, se vocês perceberem, eu tenho células em volta. Essas células também são células ectomesenquimais, porém essa condensação em torno do germe dentário é chamado de folículo dentário, que futuramente vai formar o periodonto. Já vamos ver mais a respeito disso. E aí, eu acho que acabei passando tudo isso, né? Então, relembrando, olhando essa imagem. Aqui eu tenho papila dentária, que vai formar esmalte, que são a papila dentária que vai formar dentina e polpa, perdão. Que ela está aqui, tá? Aí, na sequência, nessa região aqui com essas células mais altas, eu tenho o epitélio interno do órgão de esmalte, que vai produzir as células que vão produzir o esmalte, né? Elas vão se transformar em células produtoras de esmalte. Aqui em volta eu tenho epitélio externo do órgão de esmalte, que vai participar da nutrição. E ao meio eu vou ter retículo estrelado, que vai ser a proteção do órgão do esmalte. E ao entorno, eu gostaria de destacar também essas células aqui do entorno, que são células do chamado folículo dentário, que futuramente vão formar o periodonto. E aí vamos para as próximas fases. Então, nós vamos falar agora rapidamente de campânula. E na fase de campânula, se vocês perceberem nessa imagem, aqui eu tenho 4 germes dentários, tá? Olha aqui, lâmina vestibular já se rompendo, prestem atenção aqui. E aqui eu vejo uma fase de capuz, mas nas outras, vocês estão percebendo que já não é um capuz, eles já estão mudando.
muito mais essa aqui, tá? Vocês estão percebendo? Aqui a gente já tem uma transição de capuz para a próxima fase, que é a fase de campânula. Qual é a função da fase de... Quais são as características da fase de campânula? Então, principalmente, essa fase tem duas características marcantes. Ela é chamada de fase de morfodiferenciação e histodiferenciação. Por que morfo? Vocês vão ver que é nessa fase que a gente vai ter a morfologia dentária definida. Então, na fase de capuz, todo mundo é capuz. Agora, vocês vão ver que o que vai ser molar vai virar molar, o que é incisivo vai virar incisivo. Como? Olha que legal. Vocês vão ver que o epitélio interno do órgão de esmalte vai ter algumas regiões dele que vão parar as divisões celulares. Isso vai permitir que a gente tenha uma dobradura no órgão de esmalte. Nesse epitélio interno do órgão de esmalte, especificamente. E aí, se vocês olharem o epitélio interno, à medida que essas divisões celulares paralisam, ele vai dobrando, dobrando, até que a gente tenha o formato do dente. Então, se vocês perceberem, nessa imagem aqui, eu tenho o epitélio interno do órgão de esmalte, aqui eu tenho o retículo estrelado, aqui tem o epitélio externo do órgão de esmalte. E surgiu uma nova camada que eu não falei ainda para vocês. Vocês percebem que em cima do epitélio interno tem essas células achatadinhas aqui? Essas células achatadinhas vão se chamar extrato intermediário, tá? E eu já vou falar a função dele para vocês. Primeiramente, eu gostaria que vocês imaginassem que essa fase de campânula vai servir como um molde para a formação do dente. Então, se vocês olharem esse molar aqui, ele é um molde, a fase de campânula é um molde, eu consigo encaixar esse molar aqui, tá? Então, para vocês gravarem que é a fase de morfodiferenciação. Morfodiferenciação porque os dentes assumem suas características, o que é molar vira molar, o que é incisivo vira incisivo. E eu já falei para vocês que vai surgir uma região chamada extrato intermediário, que são essas células aqui, ó. Aqui tem o epitélio interno do órgão de esmalte, aqui tem as células da papila dentária, e essas células achatadas aqui em cima são chamadas de extrato intermediário. A função delas, vocês vão ver que vão participar da mineralização do esmalte. Eu já vou falar mais a respeito dele. Então, aqui eu tenho retículo estrelado e aqui extrato intermediário. Também na fase de epitélio externo do órgão de esmalte, perdão, que é epitélio externo do órgão de esmalte. Também vai aparecer uma característica que ainda não tinha na fase de capuz. Vocês vão ver que vai aparecer essa regiãozinha aqui, que está circulada nessa imagem. Se vocês olharem ao aumento, é essa região aqui. Essa região é chamada de alça cervical. Está escrito aqui, ó. A alça cervical vai ter a função de participar na formação do periodonto e da raiz, tá? A gente já vai entender a respeito disso. O que seria a alça cervical? Nós vamos ter uma região de epitélio externo do órgão do esmalte com o epitélio interno do órgão do esmalte. Então, tem uma adesão do epitélio externo com o epitélio interno. Aqui eu não tenho retículo estrelado interposto, tá? Então, essa região em que eu tenho epitélio interno aderido ao epitélio externo sem retículo estrelado interposto é chamada de alça cervical, que é o pezinho aqui do meu germe dental. Aqui eu estou reforçando o aparecimento do extrato intermediário. Então, o extrato intermediário, que são essas células aqui, vocês vão ver que ele vai elaborar a fosfatase alcalina. O que essa fosfatase alcalina faz? Ela vai ajudar na mineralização do esmalte, tá? Então, o epitélio ou o extrato intermediário ajuda na mineralização do esmalte. Se vocês perceberem nessa imagem, aqui eu tenho, então já mostrei extrato intermediário, aqui eu tenho epitélio interno do órgão de esmalte, aqui eu tenho retículo estrelado
e aqui eu tenho o epitélio externo do órgão do esmalte, tá? Vocês percebem que na fase de campânula, as células do órgão do esmalte estão bem diferentes? Então, vocês vão ver que essa fase, por isso que essa fase é chamada de fase de histodiferenciação. Por quê? As células começam a ter seu formato definido. Então, vocês vão ver que o extrato intermediário aparece, vocês vão ver que o epitélio interno, as células são altas, epitélio externo, as células são bem achatadas e o retículo estrelado tem aquele formato de estrelinha que eu falei para vocês, tá? Então, se vocês olharem essa imagem aqui, é um aumento, aqui é um aumento dela. Então, veja que aqui meu retículo estrelado tá bem, aqui quase nem aparece, parece que é branco, né? Porque as células estão bem em formato de estrelinha. Aqui só para pontuar o retículo estrelado, eu vou ter uma produção de fluido extracelular, que é esse fluido mucoide rico em albumina, que tem a função de proteger as células formadoras de esmalte. Isso a gente já viu em sala. E o epitélio externo do órgão do esmalte, que está aqui nessa imagem, ele tem a função de nutrir o epitélio, o órgão do esmalte. Então, vocês vão ver que vão ter vários capilares sanguíneos em volta deles aqui, vindas do folículo, que vão se relacionar diretamente ao epitélio externo do órgão do esmalte, fazendo a nutrição de todo o órgão do esmalte. E aqui, a alça cervical. Tá? A gente já falou dela e vamos ainda falar bastante dela. Aqui, vamos tentar pontuar o que região I está nos mostrando. Papila dental que vai fazer polpa e dentina. Na sequência aqui, D está me mostrando o epitélio interno do órgão do esmalte, que futuramente vai formar células que produzirão esmalte. Extrato intermediário aqui não está muito evidente, né? Retículo estrelado, que vai ter a função de proteger o órgão do esmalte, e epitélio externo do órgão do esmalte, que vai participar da nutrição. E aqui a região indicada por G é o meu folículo dentário. Tá? O folículo dentário é essa região aqui em volta, que vai participar da formação do periodonto. Assim como a alça cervical, ambas vão participar da formação do periodonto. E aqui nessa imagem eu coloco para vocês olharem como o folículo dentário está mais evidente. Veja que essa condensação em volta do germe dentário está bem evidente. E outra característica importante, na fase de campânula, vocês vão ver que inicia-se a fragmentação da lâmina dentária. Então, até então, a lâmina dentária estaria conectando o germe dentário ao epitélio oral. Mas essa conexão vai acabar. Vocês vão ver que essas células aqui vão começar a entrar em apoptose. E vai ser legal porque elas não morrem todas elas. Vocês vão ver que ela vai deixar uma trilha de células para mostrar para o dente qual é o caminho que ele tem que seguir para erupcionar. Essa trilha de células é chamada de canal gubernacular. Eu já vou mostrar para vocês uma imagem mais evidente disso, sabe? Vocês vão ver que na fase de campânula inicia-se essa degradação da lâmina dentária, mas ela fica muito mais evidente na próxima fase, que é a fase de campânula avançada. Pontuando para vocês que a gente tem a papila dentária atuando na formação de dentina e polpa. E aqui está um esboço do nosso germe dental na fase de campânula. Então, eu tenho aqui papila dentária. Lembrando que papila dentária vai formar dentina e polpa. Aqui tem o epitélio interno do órgão do esmalte. Nessa imagem ficou ruim a cor, né? Mas essas células do epitélio interno vão formar as células produtoras do esmalte. Esses risquinhos pretos estão representando o extrato intermediário, que participa da nutrição, da mineralização do órgão do esmalte. Epitélio externo do órgão do esmalte, essa região em verdinho, ele sim que participa da nutrição do órgão do esmalte. Como? Vejam que esses vasos sanguíneos se relacionam intimamente com ele e assim ele consegue nutrir o órgão do esmalte. E aqui eu tenho o meu retículo estrelado que vai participar
da proteção do órgão do esmalte, tá? Em torno desse germe dentário, aqui eu vou ter o folículo dentário. E aqui, lembra que eu falei que ia mostrar para vocês uma imagem mais bonita da degradação das células da lâmina dentária? Olha essa aqui. Percebam que a lâmina dentária já não é uma linha íntegra, você percebe que ela tem várias fragmentações. Então, essa lâmina dentária passa por um processo de apoptose e vão ficar, claro, vocês vão ver que a grande maioria das células vão morrer, mas algumas vão ficar ali. Essas células que ficarão aqui vão dar, eu gosto de brincar que é o caminho das pedras, mostrar por dentro onde ele tem que erupcionar. Isso é chamado de canal gubernacular. Tudo bem? Então, fase de campanula, duas características mais marcantes, morfodiferenciação e histodiferenciação. E agora nós vamos para a campanula avançada. Na campanula avançada, tem autores que chamam a fase de coroa só de campanula avançada e a fase de raiz como uma outra fase, e tem autores que trabalham com essas duas fases dentro da campanula avançada, que é a fase de coroa e a fase de raiz. Nós vamos adotar isso na disciplina, tá? Então, campanula avançada, pessoal, o principal marco é formação dos tecidos duros dos dentes, dentinogênese, que é a formação de dentina, e a amelogênese, que é a formação do esmalte. Tá? Então, gravem isso. Campanula avançada, eu inicio a formação dos tecidos duros. E ela pode ser dividida em duas fases. A fase de coroa e a fase de raiz. Vamos entender o porquê são duas fases, pessoal. Primeiro, eu gostaria de destacar para vocês, lembra que quando eu falei que a gente tem a dobradura do epitélio interno do órgão de esmalte para fazer a anatomia do dente lá na campanula? Se vocês perceberem, essa dobradura começa sempre na pontinha do dente. A gente fala que é na ponta de cúspide ou na ponta de incisal, que são as regiões dessas elevações dos nossos dentes. E aí vocês vão ver que a formação de tecido duro também começa sempre na pontinha. Então veja aqui que eu tenho um germe dentário, para vocês se localizarem, que é a papila dentária, o epitélio interno do órgão de esmalte. Essa região aqui é dentina, a região mais escura é esmalte. Aqui eu tenho retículo estrelado e aqui epitélio externo do órgão de esmalte. Então, vocês vão ver que o que vai acontecer agora? Na fase de coroa, nós vamos ter um evento super importante que até se inicia na fase de campanula, que é a indução recíproca. A indução recíproca, pessoal, é a explicação de como a gente tem o início da formação da dentina e do esmalte. E aí eu vou explicar para vocês como que isso acontece. Vocês vão ver que o epitélio interno vai sofrer alterações. O nosso organismo vai sinalizar que o epitélio interno tenha a inversão de polaridade dos seus núcleos. O que seria isso? Estão percebendo que o núcleo vai para uma das extremidades? Então, isso é chamado de inversão de polaridade. Essas células também ficam mais altas, tá? Quando acontece a inversão de polaridade e as minhas células ficam mais altas, o meu epitélio interno muda de nome e ele passa a se chamar de pré-ameloblasto. Tá? Então, agora meu epitélio interno tem o nome de pré-ameloblasto. Quando acontece isso, olha que legal. Quando eu tenho essa transformação do meu epitélio interno em pré-ameloblasto, vocês vão ver que essas células vão liberar sinalizadores. Se vocês perceberem nessa imagem aqui, está representado por um monte de bolinha aqui. Deixa eu apontar aqui para vocês. Então, representado por um monte de bolinhas que vai chamar as células. Essas bolinhas são sinalizadores, né, que vão chamar as células da minha papila dentária a se diferenciarem em pré-odontoblastos, tá? Por que pré-ameloblasto e pré-odontoblasto, pessoal? Essas duas células são chamadas de pré porque elas ainda não secretam. Vocês vão ver que o ameloblasto futuramente vai secretar o esmalte e o odontoblasto vai secretar a dentina. Mas nesse momento ele não faz isso.
Então, vocês vão ver que ele é pré-ameloblasto porque ele ainda não secreta. Ele vai só chamar as células da papila dentária a se diferenciarem em odontoblastos. Esses odontoblastos inicialmente vão ser pré-odontoblastos. Quando eles começarem a secretar, eles vão se chamar de odontoblastos. Qual é a função dos odontoblastos? Secretar a primeira camadinha de dentina, tá? Então, depois que secreta essa primeira camada de dentina, vocês vão ver que os pré-ameloblastos são chamados a se diferenciarem em ameloblastos e eles também passam a secretar o esmalte. Esse é o processo da indução recíproca. Agora vai parecer muito difícil e eu vou repetir mais algumas vezes para vocês, mas eu gostaria que vocês gravassem que a indução recíproca é o processo em que eu tenho o início da formação da dentina e do esmalte e que um induz o outro. Tá? Então, as células produtoras do esmalte chamam as células produtoras de dentina e a dentina faz com que as células produtoras de esmalte comecem a secretar. E aí, se vocês perceberem nessa imagem, a gente tem aqui uma camada que não estava tão evidente de dentina e de esmalte, tá? Essa região em branco aqui é um artefato de técnica, então não existe, tá? O que é um artefato de técnica? A lâmina rasgou a hora que foi feita. Então, não existem essas regiões em branco aqui. E aí, gostaria de chamar a atenção para vocês também na região de alça cervical. Por que eu quero chamar a região de alça cervical? A alça cervical vai ser a região que vai determinar quantas raízes meu dente tem. Então, é essa regiãozinha aqui de constrição, tá? Determinando quantas raízes o meu dente tem. Curiosidade, se eu tiver uma lesão nessa alça cervical, eu posso fazer com que apareça uma raiz adicional no meu dente. Por que eu estou falando da alça cervical? Então, além de ela formar a raiz do dente, vocês percebem que a indução recíproca, em que a dentina, as células produtoras do esmalte chamam as células para produzirem dentina e vice-versa, essa indução recíproca só vai acontecer em coroa, porque a gente só tem esmalte em coroa. E aí, como que acontece a formação da raiz dentária, da dentina radicular? A dentina radicular é formada pela alça cervical. Então, a alça cervical vai ter aqui, se vocês olharem, duas regiões. Então, aqui a região em roxo e a região em verde. A região em roxo vai formar o forame apical do dente. O que seria? É um buraquinho que tem na pontinha da raiz do dente, que vai permitir que eu tenha a entrada de vasos sanguíneos, de inervação, para que eu tenha a polpa fique viva no dente, né? E aí, é essa região de diafragma. E aqui eu quero chamar atenção para vocês para a região de alça cervical que está em verde aqui. Essa região é chamada de bainha epitelial de Hertwig. Pessoal, nome super importante. A bainha epitelial de Hertwig vai ser a região da alça cervical que vai chamar as células da papila dentária a se diferenciarem em odontoblastos radiculares. Então, vocês vão ver que os odontoblastos que formam a raiz dentária não vêm da indução recíproca, mas ele vem da bainha epitelial de Hertwig. Tá? E aí, se vocês perceberem nessa imagem aqui eu tenho região de diafragma. Tá? Então, essa região, se vocês perceberem, essa região vai fechando até que eu consiga, formar a raiz do dente. E aqui na lateral eu tenho a bainha epitelial de Hertwig. Tá? E o último conceito que eu quero trazer para vocês, que eu também vou reforçar ainda em sala, é a questão da formação do periodonto. Como que o periodonto se forma? Ainda olhando a alça cervical, vocês vão ver que à medida que a bainha de Hertwig vai formando a raiz dentária, imagina que ela vai formando e ela vai se esticando com a formação da raiz dentária, e aí vocês vão ver que essa bainha epitelial de Hertwig vai fragmentar.
Então, você vai ver que essas células não vão estar mais conectadas umas às outras. Aí, a bainha epitelial de Hertog vai passar a se chamar restos epiteliais de Malassez. Os restos epiteliais de Malassez são as células que vão chamar as células do folículo dentário a se diferenciarem em periodonto, tá? Eu vou dar mais detalhes para vocês disso em sala de aula na sequência, tudo bem? Por enquanto, vou parar por aqui. Atenção nessa aula em indução recíproca, diferenças em formação de dentina coronária e dentina radicular, início de formação do esmalte, porém tudo isso eu vou abordar de forma mais aprofundada nas próximas aulas, tudo bem? Bons estudos para vocês e até a próxima!